Bom, pessoal, ixi, é muito difícil o público que eu estou lidando hoje, porque são pessoas extremamente conhecedoras dos alinhadores em Office, né? Muitos aqui. E quem sou eu, né, para poder ensinar e mostrar alguma coisa sobre esse campo? Mas eu imagino que tenha colegas na BOL, né, que estejam querendo começar a produção de alinhadores em Office. Então, o meu intuito é colaborar de alguma forma, mostrar a minha visão, né, sobre o fluxo de produção dos alinhadores em Office, e é uma oportunidade da gente ter o controle. É lógico que a gente não vai ter o controle de tudo no tratamento, porque muitas coisas não dependem só da gente, né, num tratamento ortodôntico, mas eu vejo a oportunidade nos alinhadores em Office da gente controlar muito mais questões em relação às empresas. Então, é uma possibilidade, né, a mais. Algumas vantagens para começar aqui sobre os alinhadores em Office, poxa, eu vejo que a gente tem condições de baixar o custo do tratamento, em relação quando a gente trabalha com as empresas, a gente tem a possibilidade de customizar várias questões do aparelho, rapidez de entrega para o nosso paciente, e eu vejo que o principal ponto é, é, quem participa, né, desse processo de produção é o conhecimento dos mecanismos, das particularidades dos alinhadores, muito mais do que a parte de funcionamento do aparelho. Existem várias questões que, inclusive dentro do processo de produção, que vão influenciar no resultado. E quando a gente aprende a produzir alinhadores em Office, querendo ou não, a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns desses pontos que eu acho importante. E aí eu queria começar, né, instigando vocês. Vocês são curiosos, né? Então, assim, eu falo de curiosidade no quesito de querer aprender, sempre, essa ânsia de aprender. Vou confessar que eu sou curioso ao extremo, eu adoro aprender. E teve, na minha infância, né, quando eu ganhei um computador, teve um aplicativo que vem junto com o computador, na época era um CD-ROM, né, que chamava, nem existe mais. Tinha um CD-ROM que me chamou muita atenção e me ajudou muito assim nessa questão de entender as coisas, né? Que era um CD-ROM chamado Como as Coisas Funcionam. Era muito legal, porque ele traz explicações para coisas do nosso dia a dia. E aquele adolescente, né, aquele ávido por querer entender as coisas, isso foi meio que um start para mim, né? E quando a gente lida com os alinhadores, querendo ou não, começar, né, com os alinhadores, isso voltou muito forte, né, na minha pessoa, e eu queria aprender, queria entender como que as coisas funcionam, né, como os alinhadores funcionam. E a gente tem que entender que a gente está lidando com os alinhadores são só mais uma ferramenta dentro de um arsenal que a gente tem que ter, né? Então, dentro da especialidade, e eu foco muito nos alunos, que é eles tentarem aprender o máximo de dispositivos possível e entender como que esses dispositivos funcionam para a gente poder ter mais uma gama, né, para poder tratar nossos pacientes. Então, a brackets autoligados já teve uma época de boom, né? A ortodontia lingual também vem crescendo e querendo ou não, os alinhadores hoje é meio que a moda, né? Todo mundo quer comprar os alinhadores da empresa, alguns estão querendo aprender a fazer. Então a gente tem que entender como que esses diversos aparelhos eles agem gerando os sistemas de força que a gente precisa. Então, a biomecânica é a mesma, os princípios mecânicos de movimentação dentária são os mesmos, a biologia da movimentação dentária é a mesma, só que esses dispositivos, eles geram sistemas de forças de forma muito particular, né? E a gente tem que entender isso. E aí, quando especificamente falando dos sistemas de alinhadores, a gente vai ter dois caminhos ao longo da história, né? Então, a gente tinha, um tempo atrás, os alinhadores que a gente fala analógico, ou sistema bolha, pressão, em que a gente usava muito o modelo de gesso para fazer as zonas de alívio, e os alicates
aquecidos para fazer ativação. E hoje, né, a gente está dentro do sistema inserido de CAD/CAM, prototipagem dos modelos, termoplastificação. Então, falar de alinhadores hoje, eu vejo que a gente está caminhando mais para o sistema CAD/CAM, né, querendo ou não. E dentro desse sistema CAD/CAM, aí vai divergir assim, em duas vertentes, e principalmente essa vertente dos alinhadores impressos está aumentando muito, né? Então, lá fora é conhecido como DPA, os alinhadores diretamente impressos, mas eu vejo que ainda a maioria, a grande maioria das empresas e na produção dos alinhadores em office, ainda a gente trabalha com alinhadores termoplastificados, em que a gente imprime o modelo 3D, termoplastifica uma placa de plástico sobre esse modelo. Mas eu não sei até que ponto vai haver uma inversão disso, ainda precisa haver melhoramento desses materiais. A gente tem algumas resinas de impressão direta da Cenertec, né, da 3D Resin, e a mais famosa atualmente, que é a da Graphie, né, a resina que tem memória de forma. Isso ainda precisa pesquisas, e a gente sabe disso, já estão sendo desenvolvidas, e também a questão do custo, né? Precisa melhorar um pouco para a gente, mas já está aí. Não é questão do futuro, já é passado, né, a respeito desses alinhadores impressos. Bom, e aí eu dividi em 10 etapas para a gente falar alguns pontos dentro dessas etapas. Gente, infelizmente, não dá para falar de tudo. Tudo que envolve a produção de alinhadores em office. Mas eu vou tecer, dentro de cada uma dessas etapas, alguns pontos que eu acho importantes, que a gente tem que ter atenção, principalmente pensando em tentar atingir os melhores resultados, e alguns detalhes desse processo aí vão ser importantíssimos, tá? Então, a gente vai discutir alguns detalhes de documentação, dos equipamentos necessários, software, setup, como que a gente exporta isso do software e passa para impressora 3D, plástico, termoplastificação, recorte, acabamento até a entrega. Quando a gente fala de alinhadores impressos, a gente tem alguns pulos, né, nesse fluxo de produção. Então, já que a gente não precisaria do modelo mais, né, do modelo impresso, a gente vai imprimir diretamente. A gente tem condições de não precisar pensar mais em plástico, né? Qual plástico é melhor, qual polímero é melhor. A gente pula a etapa de termoplastificação também e o recorte e acabamento, uma vez que no desenho digital do alinhador a gente já consegue fazer essas questões. Então, do ponto de vista de economia, de tempo, os alinhadores impressos realmente assim, eles pulam etapas fortemente. Bom, a respeito da documentação digital, é inerente à escolha do aparelho. A gente está fazendo inicialmente um diagnóstico ortodôntico do nosso paciente. Então, a gente precisa dos exames complementares para verificar alguma dúvida, e nessa questão, a documentação é comum, do meu ponto de vista, a qualquer paciente, né? Então, a gente vai precisar dos modelos digitais, das fotos, da panorâmica, tele, periapicais, até mesmo porque nesse momento de diagnóstico a gente ainda não sabe qual que é o melhor aparelho para cada paciente, para aquele paciente. Então, só a partir da lista de problemas a gente vai escolher o melhor sistema, e aqui no caso a gente vai comentar sobre os alinhadores. Bom, a respeito dos modelos digitais, a gente tem que entender os formatos de arquivo. Então, o STL é o arquivo universal. Todos os scanners, praticamente, eles exportam esse formato de arquivo, que não guarda cor, mas a gente tem alguns arquivos proprietários que guardam cor, né? Então, por exemplo, o Trios, ele tem um arquivo proprietário dele que guarda textura de dente e gengiva, que é o DCM. O Aitero tem o formato proprietário deles, que é o 3DM. E aí vocês conseguem ver as duas imagens aí dos dois. O da esquerda é o do Trios e o da direita é o do Aitero. Então, cada empresa tem uma forma de reconstrução dessa textura, de captura. Então, vai ter semelhanças, mas tem diferenças aí entre as marcas de scanner. Mas eu acho que o mais importante, o ponto mais relevante para a gente ter atenção quando vai produzir um alinhador,
é avaliar a malha, sabe? Eu faço alinhadores para alguns colegas, eu não sou uma empresa de alinhadores, provavelmente nunca vou me tornar uma, mas eu recebo alguns escaneamentos, tanto dos meus pacientes quanto de colegas, e vejo que não é frequente, assim, uma maravilha. A gente recebe a malha perfeita. Eu vejo muitos erros, principalmente na região entre diastemas menores, tá? E na região retromolar. Então, meu incentivo é todo mundo que quer fabricar alinhadores ou quer submeter um caso para as empresas. Primeira coisa, eu acho que tinha que abrir o escaneamento e avaliar a malha, né? Porque se a gente está lidando com um aparelho que ele tem a efetividade dele num toque de plástico na coroa dos dentes, se essa coroa não está reproduzindo a situação clínica real, já começa errado aí o primeiro passo, né? Então, eu sou muito criterioso com os meus alunos, falo, ó, vai escanear, você quer escanear, manipular o scanner, mas você tem que entregar uma malha adequada, né? Então, sem esses erros e tudo mais, escaneie quantas vezes quiser. Então, a gente tem que treinar as clínicas radiológicas se elas estão entregando um exame ruim, né? Pois bem, segundo item, falar dos equipamentos. Eu vou falar uma verdade. Quem quer produzir alinhadores em office, eu falo não terceirizar, tá? Produzir mesmo, a pessoa. Porque hoje a gente tem um caminho de terceirizar algumas etapas. Algumas empresas oferecem esse tipo de serviço, mas eu estou falando do in-office raiz, de você ter realmente o controle de tudo. Você vai precisar fazer um investimento mínimo, né? Então, vai precisar de um computador, de uma impressora 3D, da lavadora e da curadora, termoplastificadora, e vai precisar de um motor elétrico e todas as seus apetrechos, né, as coisas. Um computador não precisa ser um Alienware, tá? Mas, assim, e nem as impressoras precisam ser as melhores, a curadora melhor, plastificadora não precisa ser a de pressão, motor elétrico tem que funcionar adequadamente, mas não precisa ser o melhor. É assim que muitas pessoas começam, acredito que alguns colegas que fazem alinhadores em office daqui começaram também tentando cortar custos no início, depois vai evoluindo o maquinário, né, e tudo mais. Bom, eu tenho que falar da terceira etapa desse nosso fluxo, que é a escolha do software, né? A gente tem no mercado vários programas para fazer setup para alinhadores. Aqui está uma lista de alguns pagos, exceto o CleanCheck, que está nessa lista aí da Align, que é um programa que você não compra, mas na verdade você tem que ser credenciado no Align e mandar um caso para você ter acesso ao planejamento, né? Mas tirando isso, o resto todos você pode comprar. Eu vejo que o mercado hoje está dominado principalmente pelo Clear Aligner Studio da Trishape e o NemoCast da Nemotec. A gente tem um especialista nato no NemoCast aí, o Arthur, ele estava aí há até pouco tempo, quando eu estava vendo a tela, e Está aqui, tá? aí tá aí ainda, né? Poxa, então assim, eu vejo que as possibilidades, eu conheço bem esses dois programas, e as possibilidades que a gente tem de integração com outros exames, é, possibilidades de estagiamento, de edição completa do tratamento, eu vejo que isso aí é muito forte nesses programas. Mas na Europa, por exemplo, o Onyx F é muito famoso. Aqui no Brasil também eu vejo o Maestro, o Art Studio da Maestro 3D também ganhando espaço, né? A gente tem alguns programas baseados em web, por exemplo, Sure Smile Works, você não precisa instalar, basta que você tenha acesso online, né? Então, a gente tem aí possibilidades, né? Mas quem quer começar, vai começar nos pay-per-use, né? Que a gente paga por exportação. E hoje, ainda bem, recentemente, eu falo há um ano e meio, 2 anos, que a gente tem aí três opções, né? No caso, talvez o Dent One, assim, que eu tomei conhecimento, tem cerca de um ano e meio, através até do Henrique, né? Mas até então a gente tinha o Artform e o Blue Sky. E eu peguei, desses três aí, o primeiro que eu entrei de cabeça foi no Blue Sky. E ele era ruim para danar, assim, ruim do ponto de vista de segmentação, sabe? Mas hoje ele é um programa muito robusto, muito mesmo. Eu até vou falar sobre ele no Index, as melhorias. E do meu ponto de vista, comparando com a Artform, eu vejo que ele tem possibilidades de integrar diversos outros exames
E esse é um diferencial, tá? Então, você consegue inserir escaneamento facial nele, você consegue inserir tomografia. Eu não conheço o Dent One, eu vou ficar atento à palestra do Henrique, mas eu conheço bem também o Artform, e eu vejo que o Artform é bem direto ao ponto, ele não integra nada, você só faz o setup ali. Então, depende de que ponto que você quer chegar na questão do paciente virtual, né? A gente está caminhando para isso, a gente já tem um tempo que a gente trabalha com paciente virtual estático, mas a gente já tem tecnologias aí, principalmente nos Estados Unidos e da Europa, que está assimilando os movimentos condilares. Então, a gente vai ter um paciente virtual dinâmico e os softwares vão se adaptar a isso. E o Blue Sky, eu vejo que eles têm muita boa vontade em melhorar, né, e avançar nisso. Pois bem, você escolheu o software, tá, para fazer o setup. E aí, função do setup é a gente não esquecer os princípios de biomecânica básica. Eu tenho focado nisso nos últimos anos, de tentar ensinar e voltar, resgatar esses conceitos que todo mundo aprende na especialização, só que quando vê a boquinha no ambiente 3D, só ela lá, parece que as pessoas esquecem e acham que o setup é um quebra-cabeça, mas não é, né? É muito mais complexo. Então, a gente tem que lembrar como executar os movimentos, né? Se você está fazendo um movimento de rotação não controlada ou controlada, saiba que você vai precisar, se for controlada, vai precisar de binário. Será que o dispositivo que você está usando é capaz de gerar isso, né? No caso dos alinhadores? Então, tem uma série de detalhes que a gente tem que resgatar na biomecânica. E a gente tem sempre que lembrar, eu sempre faço questão de ressaltar isso, que o setup não é a posição dos dentes. Por um acaso, ele tem cara de dente, cor de gengiva embaixo, mas a gente tem que entender que ali é só a forma do alinhador, né? E aí, o setup, você tem que pensar muito mais em gerar os sistemas de forças necessários para atingir aquele movimento e, às vezes não, frequentemente, o jeito que a gente movimenta o dente no setup conta muito, né? Você quer fazer a translação lá, é muito tentador na setinha do mouse, do pivô de movimentação, você andar os dentes pela setinha. Poxa, isso aí você está determinando formas de alinhador que tá gerando translação. Né? Translação, você vai ter um movimento de inclinação e depois vai ter que ter controle articular. Será que você pensou nos attachments que vão ajudar a fazer isso, ou você ajustou a velocidade de movimentação. Então, tem tantos detalhes que eu ficaria muito mais tempo só nesse slide para poder ilustrar. Mas, enfim, supondo que você fez um setup correto e tudo adequado, do jeito que tinha que ser, não é só apertar um botão e colocar na impressora 3D os modelos. Aqui, o jeito que a gente vai tirar esses modelos, os subsetups, a forma deles, né? Isso conta também muito, tá? A gente sabe que durante a termoplastificação vai haver um estiramento do plástico no sentido ocluso cervical. Quanto mais altos os modelos que você deixar, mais vai haver um estiramento, consequentemente o alinhador vai ficar mais fino, consequentemente o nível de força vai ficar menor. E às vezes não é isso que você quer, principalmente nos movimentos radiculares, né? Então, escolher o jeito que você recorta a base, o jeito que você deixa de preenchimento. Então, a gente tem que pensar numa parte econômica da produção dos modelos, né? A gente não quer gastar rios de dinheiro para produzir uma coisa que é intermediária no nosso processo de alinhador. Né? O modelo é intermediário. Então, a gente tem que tentar casar o mais acurado possível que esse modelo saia, mas também num custo razoável que fica adequado. Então, hoje, eu faço os modelos ocos, mas a gente sabe, a literatura é vasta sobre isso, a gente sabe que modelos ocos têm uma tendência de ter mais distorção com o tempo. Então, eu faço um preenchimento lamelar 3D, ele não é só na base, então eu coloco esse preenchimento até encostar lá no fundo,
que aí vai dar mais resistência a esse modelo, né? Então, o jeito que a gente exporta, isso influencia muito. Muito bem, você conseguiu gerar os arquivos, a impressora não vai imprimir um STL, né? Então, no processo de impressão, o que que acontece? Você tem um modelo virtual, você vai colocar no software da impressora, ou um software conhecido como fatiador ou slicer, ele vai cortar esses modelos em várias camadas e a gente determina a altura dessas camadas, que a impressora vai construir camada por camada, né? O objeto físico. Muito bem. E o interessante é que, dependendo da altura de camada que você escolhe, o modelo vai deixar isso transparecer visivelmente, né? E, consequentemente, quando você plastificar, essas estrias, essas linhas das camadas vão aparecer. Lógico, isso depende se você usa película ou não, antes da placa do alinhador, se você aplica pressão numa máquina a pressão ou a vácuo, vai copiar menos o modelo, né? Para vocês terem uma ideia, a gigante de alinhadores do mundo, ela imprime os modelos deles com 200 microns. E hoje em dia eu faço com 50 microns, né? Então a gente consegue produzir modelos com uma lisura superficial menor, ou, desculpa, maior, e, consequentemente, o alinhador fica mais cristalino, né? Então, isso aí é muito interessante. E quando a gente fala de tecnologias de impressão, aqui eu não coloquei a de filamento, que seria a FDM, né? Mas a gente, que é possível também imprimir modelos para alinhadores. Mas eu vejo que, hoje, atualmente, quem faz produção in-house vai escolher uma dessas três tecnologias, né? A DLP, que usa um projetor para construir, a LCD, ou a SLA, que usa um laser, e o LCD, que é uma luz UV passando por uma barreira de LCD que filtra isso. Então, é muito comum as pessoas começarem numa impressora de tecnologia LCD, ou conhecida também como MSLA, que é uma tecnologia mais barata. Mas, querendo ou não, o processo de construção é parecido com as outras, né? Tem as suas particularidades, mas é muito parecido. Então, a respeito dessas quatro tecnologias, né? FDM, que seria de filamento, SLA, DLP e MSLA, que são as de resina, mas SLA é um laser que cura resina, DLP é um projetor de luz ultravioleta e a MSLA é um ponto de luz ultravioleta, mas que passa numa barreira de LCD. Do ponto de vista de rapidez de produção dos modelos, a gente sabe que a FDM é a mais lenta e a gente tem as DLPs e MSLAs muito rápidas, porque eles curam a resina na camada inteira, diferente das outras. Do ponto de vista de custo por modelo, na FDM, poxa, o filamento é muito barato em relação às resinas, né? Embora as resinas que a gente usa na MSLA, elas têm caído o preço bastante, principalmente no mercado chinês. Agora, na SLA e DLP, se vocês comprarem resina mesmo própria para essas tecnologias, pode ver que geralmente vai ter um custo mais elevado. Então, quando a gente vai comprar uma impressora, a gente tem que pensar no custo do insumo também, né? Porque a impressora vai sobreviver e o tempo todo a gente vai comprar as resinas. E a qualidade, né? Então, a FDM seria a qualidade aí pior, não que inviabilize a produção dos alinhadores, tá? Então, a gente tem trabalhos mostrando que é possível sim, e, inclusive, se você configurar essas impressoras para que a altura de camada seja muito pequena, conseguem 100 microns, então é tranquilo. Mas a MSLA, a gente sabe que ela não vai ter tanta cópia, né, assim, do real em relação a SLA e DLP. Poxa, mas a gente nem precisa, né? Diferente de outras áreas da odontologia. Tá? Então, para o nosso propósito de alinhador, é mais do que suficiente. E aí, depois, principalmente, tirando a FDM, a de filamento, que a gente não tem esse pós-processamento, nas impressoras de resina, a gente vai ter que fazer esse pós-processamento, geralmente lavagem no álcool isopropílico, ou nas resinas laváveis em água, que é a que eu estou usando atualmente, tem que lavar no líquido adequado, remoção de suporte, se tiver, e no banho de pós-cura, o banho de luz UV adicional, que vai dar resistência aos modelos, né, e melhorar
as características superficiais. Muito bem, então nós já imprimimos o modelo e estamos com o modelo já pronto, preparado para fazer a plastificação. A gente tem que escolher um plástico, né? Então, na história dos alinhadores, já foi usado vários polímeros, né? O PET, o PETG, o poliuretano termoplástico, EVA, polietileno, polipropileno, policarbonato, PVC, e o copoliéster, que recentemente teve até uma questão, uma descoberta. Eu não eu sabia que o copoliéster era da família do PETG, mas eu não sabia que era PETA. Então, a placa da Aditec, que é a Memoflex de copoliéster, na verdade, o copoliéster é o grupo do polímero, né? Mas o polímero de verdade é PETA. Assim como é a Ercodura AL também, o pessoal tem usado, que é um copoliéster, né? Então, se a gente fosse escolher assim, ó, poxa, eu só vou escolher os principais plásticos, vou usar só esses. PETG, né? A maioria esmagadora de quem faz alinhador em office trabalha com placas de PETG, e o poliuretano termoplástico, que eu acho que seria a cerejinha do bolo, mas não é fácil achar no mercado nacional. Não é? Então, seriam esses dois, junto com o copoliéster hoje, tá? Que é, no caso, o PETA. Então, se vocês olharem aí no mundo, as marcas de plásticos para alinhadores tem um monte. A Shoei tem a CA Pro, CA Pro+, a Floresta Dente tem a Track E, a Ercodente tem a Ercodur e a acho que é Ercoline AL, a Drev Dentamid tem a Biolon, a Tagus tem a Premium e a Standard, a Tuff é para contenção, a Zendura tem a e a FLX, que é a tripla camada, Great Lakes tem a Comfort Track, a American Orthodontics tem a Atmos, que é muito famosa também. A Dentsply Cirona tem as placas E6, algumas delas a gente pode usar para alinhadores. A Aditec, que tem a Memoflex tanto de PETG quanto de copoliéster. E aí no nacional, assim como a da Aditec, a Orthomundi tem a placa deles, a Memory Track, que é uma placa sul-coreana, eles não fabricam, eles importam. A Orthometric fabrica, né, a ProAligner X. A BioArt tem a placa cristal e eles estão com a BioAlign, que é uma placa nova. A GT Flex, que é uma empresa italiana, tem a GT Flex também, e essa empresa é a única que eu vi que está produzindo placa para alinhador. Tem uma linha deles que tem pouca informação ainda, mas é um material biodegradável. Então, do ponto de vista ecológico, né? Poxa, menos plástico no mundo, então a gente tem que ver mais coisas sobre ela. Estou investigando. E a Morelli recentemente lançou a Claris, né? Que é um PETG também. Então, percebam que copoliéster, poliuretano termoplastificado, PETG, tem para todos os gostos, né? Agora, eu acho que as placas de tripla camada é que vão trazer algumas vantagens, principalmente no quesito a flexibilidade, tá? A Shoei tem a CA Pro, que é tripla camada, a Zendura tem a FLX e a Great Lakes tem a Comfort Track. Então, essa camada intermediária do polímero, ele cria meio que um amortecedor, dá mais flexibilidade e resistência ao material. O poliuretano tem um problema que ele não aguenta muita água. Ele degrada a água é horrível para os materiais. Então, alguns materiais são melhores, são mais resistentes à água, como o PETG, mas o poliuretano não. Então, essa questão da tripla camada de copoliéster por fora, né, revestindo, protege muito bem o poliuretano interno, né? Então, isso aí é um benefício a mais. E quando a gente vai comprar, né, trabalhar com os polímeros, a gente tem que entender que existem situações distintas que a gente vai poder escolher o melhor polímero. Por exemplo, template de attachments, geralmente a gente tem que escolher um polímero que não tem afinidade química com as resinas compostas. Então, PVC, poliuretano, né? O PETG, alguns tipos de PETG têm afinidade química com resina. Então, eu prefiro, sempre que possível, não fazer os templates de PETG, tá? Então, a gente pode fazer de EVA, 1 milímetro, alguns colegas têm feito, eu tenho feito de PVC, e se você quiser comprar, pode usar a Zendura AT, que é própria para Tatman, você está usando poliuretano,
né? Então, quando você fala para os alinhadores movimentos gerais, né? Então, aí você vai trabalhar principalmente PETG, copoliéster, polipropileno, se for no E6. Então, aí tem uma gama variada. Agora, alguns movimentos específicos, você precisa de rigidez, principalmente nos movimentos radiculares, tá? Controle radicular. Então, é melhor você ir para os polímeros mais rígidos, né? Por exemplo, o PETG. E espessura também. E a contenção, a gente precisa ter o material um pouquinho mais espesso e que seja resistente ao longo do tempo. Eu tenho experimentado a Taglus Tough, que é uma mistura de PETG com copoliéster. É fantástico, né? Então, quem vende Taglus aqui no Brasil é a Ortometric, é muito legal. E aí, quando a gente fala de plásticos, a gente tem que entender que, poxa, é o plástico que vai é o responsável por transmitir a força, né, aos dentes. Então, a gente tem que entender os fatores que influenciam no nível de força. Tipo de material, já discuti com vocês um pouco sobre isso, espessura de placa, frequência de remoção, tempo de uso, quantidade de ativação e a questão da água, né? Que é o ambiente oral, poxa, os materiais estão suscetíveis a isso. Tudo isso vai influenciar nos níveis de força e até o processo de termoplastificação, tá? Quando a gente fala do processo de termoplastificação, existem muitas questões importantes a respeito do processo de aquecimento, do processo de aplicação da placa e até o posicionamento dos modelos na máquina, tá? Então, só para elencar alguns desses sobre o aquecimento. Se você está querendo padronizar no processo, tem que entender que a máquina ela vai esquentar ao longo do tempo do processo lá que você está trabalhando. Então, se você quiser padronizar por tempos a produção, você tem que trabalhar com um pré-aquecimento, né? E também tem que controlar o sistema de arrefecimento, né? Algumas máquinas não têm esse controle, você tem que fazer o controle por conta própria, né? Mas alguns equipamentos, principalmente as plastificadoras à pressão automáticas, tem todo um sistema que consegue ter uma padronização muito maior. Questão sobre aplicação. Poxa, a gente sabe que tem duas formas principais, né? A gente pode fazer essa pressão por sucção no vácuo ou fazer a pressão mesmo com a máquina ligada a um compressor. Não tem trabalho comparando as duas, por incrível que pareça, mas é por lógica a gente e visualmente eu já fiz alguns experimentos, a gente sabe que a máquina a pressão, poxa, chega a 4 a 6 bar de pressão. A capacidade de cópia do modelo nessa máquina é muito maior do que as máquinas a vácuo, mesmo a gente tendo boas máquinas. Eu considero a máquina da BioArt, a plastificadora a vácuo, é uma boa máquina, é suficiente para fazer alinhadores, tá? Mas se você quiser algum tipo de redução do gap entre a placa e o modelo, poxa, e isso influencia em como o plástico toca o dente, aí você vai para as máquinas à pressão, não tem como, né? E aí, o posicionamento dos modelos também eu já fiz análises a respeito disso. Poxa, dois modelos numa placa só não dá certo, tá? É uma economia que não vale a pena, porque as partes que ficam no centro, elas sempre vão ser mais finas do que as partes que ficam na periferia. O problema é que você tem na mesma arcada espessuras gigantescamente diferentes, tá? E, de repente, você quer fazer um movimento de expansão, vai ter um comportamento diferente, né? Então, a gente sabe que as termoplastificadoras, elas vão aquecer a placa do centro para a periferia. Então, a periferia está menos derretida do que o centro, e, consequentemente, o alinhador vai ficar mais fino no centro do que na periferia. Quando você coloca dois modelos, cai nessa questão. E que os alinhadores impressos, eles têm a capacidade, a gente pode controlar muito mais a espessura ao longo de toda a arcada. Então, a gente, com os alinhadores impressos, a gente vence essa questão, tá? E aí, a respeito de equipamentos, poxa, tem vários, né? A Shoei tem a Ministar e a Biostar, a Ercodent tem a Ercopress, a Drev tem a Drufosmart, a a Floresta Dente tem a Track P, e aí tem algumas marcas nacionais, né? O LabFlow, por muitos anos, foi a única máquina a pressão que a gente tinha no Brasil, fabricada no Brasil, né? E aí, nos últimos anos, surgiu a Plastpress da BioArt
evolution da Essence Dental. E aí, eu estou falando em nível de um modelo só, porque algumas dessas indústrias, elas têm máquina para você produzir mais de um alinhador numa, digamos, numa fornada só, né? Então, é num nível mais industrial. E aí, depois que você plastificou, você tem lá o modelo na placa e você vai fazer o recorte e acabamento. Então, isso é muito particular. Eu uso essa tesoura reta da Alexan, né, da Excel, desculpa, a Alexan. Essa tesoura, ela é de aço inoxidável, feita para cortar plástico de aeromodelismo. Sabe aqueles aviãozinhos que o pessoal pilota por controle remoto? Então, ela tem muita resistência e corta o plástico dos alinhadores igual água. Então, é muito tranquilo. A gente também tem a tesoura ouro, o pessoal gosta muito. E aí, assim, eu prefiro usar tesoura, eu não uso disco serrilhado, porque até mesmo porque meu modelo é muito baixo. E aí eu consigo facilmente tirar o excesso com a tesoura e fazer o recorte festonado, normalmente é com uma broca de carboneto, de tungstênio, e aí você vai tirar as rebarbas, né, com as escovas Scotch-Brite e a escova de algodão. E o interessante é que a gente tem que seguir as regras das peças. Então, não adianta nada você deixar em altíssima rotação as escovas de acabamento, você vai queimar as bordas dos alinhadores. Então, normalmente fica opaca, branca. A gente tem que ter a rotação adequada aí na máquina no motor elétrico, né? E aí, especificamente a respeito do recorte, tem muita questão, né? O pessoal questiona qual que é o tipo de recorte mais adequado. A verdade é que não tem uma regra, existem algumas situações que eu coloquei aqui mais favoráveis para recorte baixo, outras situações, perdão, são mais favoráveis para recorte alto, né? Então, é, é interessante a gente mesclar para poder ter o benefício do tipo de recorte. Quando a gente está no in-house, a gente tem a possibilidade de fazer isso. E por fim a gente chega na entrega, né? E aí que a criatividade das pessoas vai ao extremo. Você pode colocar um monte de coisa, dar champanhe, soltar foguete para o cliente, pode fazer várias coisas. Eu, a minha entrega, perdão, é muito simples, né? Tem uma sacola, uma caixa, os envelopes que eu guardo os alinhadores, as etiquetas. É bom ter uma impressora térmica, porque vai sair muito a caixinha de alinhador e as instruções de uso. Então, esse aqui é um exemplo, né? Eu faço um relatório dos attachments, dos desgastes. Esses QR Codes que estão na embalagem levam para um vídeo de instrução personalizado para o paciente no YouTube, que ele é fechado, só o paciente vê na leitura. E nas caixas e no relatório eu coloco o setup, né? Um link para acessar o setup. Então, algo que agrega, o paciente gosta, ele vê que o vídeo foi feito para ele, tem o nome dele, então é bem legal, os pacientes gostam. E assim, aí é o exemplo, essas amostras que a gente ganha no consultório, né? Coloco tudo lá. Então isso aí por um tempo eu usei essa case, atualmente eu tenho usado uma muito parecido com a da Line, tá? Pois bem, eu acho que eu me estendi, mas é difícil falar muita coisa a respeito, porque o fluxo é gigantesco, mas a gente passou por esses 10 pontos e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e agradeço demais comigo, presidente, o Henrique, né, da ABOL, por abrir esse espaço também, a Silvana, pelo esse contato que a gente tem pelo WhatsApp, e espero que a gente estreite esses laços com vocês todos em breve em algo presencial, tá, pessoal? Muito obrigado.